Pressão. Segundo o dicionário, substantivo feminino, ato ou efeito de pressionar, comprimir, apertar. Força exercida por um fluido em todas as direções. Tensão. De fato, a ideia de pressão é algo intrínseco no nosso cotidiano, e muito se deve à sua aplicação em diversas tecnologias. Mas você sabe como funciona a pressão? É o que vamos entender hoje. Vamos lá? Apesar do vídeo ser sobre pressão, não quero te pressionar. Mas já deixa o like, por favor, e se inscreve se não for inscrito, valeu? Falou. A ideia de pressão é algo que de fato vemos constantemente. Por exemplo, ao calibrarmos os pneus do nosso carro ou da bicicleta, abrirmos uma garrafa de refrigerante ou até mesmo um vidro de palmito. A pressão está lá. Mas também encontramos ela em outros lugares, como quando viajamos de avião ou quando mergulhamos. Na verdade, quando vocês mergulham, porque se eu mergulhar eu não volto. E é claro, temos a famosa aferição da pressão sanguínea. Mas entender fisicamente o que é este conceito não é tão difícil quanto parece, pelo menos a princípio. Uma forma simples e didática de compreender é fazer uso do famoso experimento do lápis. Se você segura um lápis com suas extremidades entre o polegar e o indicador, você vai notar que à medida que aperta o lápis, vai sentir uma dor maior na extremidade que se encontra o grafite. Mas por que isso acontece? Basta analisar as diferenças entre as duas extremidades. Na ponta onde se encontra o grafite, temos uma área superficial muito pequena, quando comparada à outra extremidade. Então, mesmo quando você aplica a mesma força em ambos os lados, a dor só vai vir de um deles. Isso nos permite criar uma relação lógica entre a força e a área que essa força está sendo aplicada. De fato, determinar matematicamente essa relação não é simples. Contudo, partindo do fato de que essa nova grandeza é inversamente proporcional à área de aplicação, isso é, quanto menor a área, maior será a grandeza, e que ela vai ser diretamente proporcional à força, ou seja, quanto maior a força, maior a grandeza, podemos estabelecer uma relação matemática de uma forma um tanto simples. Surge então a fórmula da pressão, o quociente entre a força e a área. Mas aqui vem um problema. Esse experimento é muito válido para determinar a pressão em um único lugar. Mas é quando nós envolvemos os fluidos como os líquidos e os gases. Apesar dessa relação ainda se manter, ela não é tão simples assim, porque estaríamos considerando várias entidades para formar essa pressão. Bom, isso se deve ao fato de que a pressão de um líquido ou de um gás está relacionada ao impacto das moléculas nas paredes do recipiente e tem relação com outras grandezas físicas. Por exemplo, você se lembra da equação para um gás ideal? Não? É a famosa PV igual a nRT, onde P é a pressão do gás, V, seu volume ocupado no espaço, N, o número de moles do gás, R é uma constante e T é a temperatura dele. E essa fórmula acaba por descrever como funciona a pressão em um gás, fazendo uso da força que as moléculas fazem nas paredes do recipiente atrelado a grandezas inerentes ao próprio gás, como volume e temperatura. Para um líquido, a gente tem mais ou menos a mesma ideia, mas agora essa pressão se relaciona também com a quantidade de líquido que tem na forma de coluna e a famosa densidade do mesmo. Ou seja, diferentes formas de se encontrar a pressão, mas todas elas representam a mesma coisa. É a força exercida numa região do espaço, seja a soma de incontáveis entidades, como as moléculas, seja de um gás, seja de um líquido, seja a aplicação de entidades mais simples, como a famosa cama de pregos. Isso é interessante, pois a ideia de pressão atmosférica surge justamente quando consideramos a existência do ar e sua composição por moléculas.
Dizemos que estamos a uma atmosfera porque, ao nível do mar, a pressão de todas as moléculas de ar sobre a gente gera esse valor, no caso, a coluna de ar, né? No fundo do mar, as moléculas se encontram muito mais coesas, ou seja, muito mais próximas entre si. O que quer dizer que a quantidade de moléculas é superior ao da superfície. Ou seja, moléculas de gás que constituem o ar, e considerarmos o mesmo tamanho de coluna, é claro. Portanto, temos uma pressão muito maior. Ironicamente, a pressão também é o que faz com que estejamos aqui, inteiros. Mas isso quem vai explicar não vai ser eu, não. Mas outra pessoa. Minha irmã. Sim, eu tenho uma irmã. Rafaela Telhado, que é socorrista. E vai explicar um pouco sobre a pressão interna do corpo humano. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. A pressão arterial é registrada por 2 números. O primeiro número diz respeito à pressão sistólica, que é aquela observada quando o coração se contrai durante a sístole ventricular. Enquanto o segundo se refere à pressão diastólica, que é aquela observada no momento da diástole, ou relaxamento ventricular. Os valores de ambos os números são dados em milímetros de mercúrio. Aceita-se como normal para indivíduos adultos, ou seja, com mais de 18 anos de idade, cifras inferiores a 85 milímetros de mercúrio, de pressão diastólica, e inferiores a 130 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. A partir desses valores estimados, é possível identificar possíveis intercorrências, como acidente vascular cerebral, infarto, insuficiência renal, entre outros. Que coisa, não é? A ideia de pressão é mais abrangente do que poderíamos esperar. Mas esse é o vídeo de hoje, tá? Não vamos alongar demais. Espero que tenha gostado, então não se esqueça de curtir, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord, lá também recebe todas as notificações aqui do canal, hein? Tamo junto e até!